Gênesis 12, verso 1 ao 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Falar de família, irmãos, é falar de lutas, falar de história, de problemas, falar de sons, de cores, de imagens, coisas que estão inseridas dentro da nossa vida. Quando nós falamos de família, nós não temos como, apesar de sermos cristãos, nós não temos como ficar isentos dos problemas que as famílias têm. Eu lembro uma vez que eu estava lendo a história de um homem que era dono de uma franquia, um americano que estava no Brasil já há alguns anos. Ele era dono de uma franquia americana que estava aqui no Brasil, e o alvo dele era estabelecer em cada esquina de São Paulo essa franquia estabelecida. Então era um homem muito bem sucedido e rico. Eu fiquei curioso quando comecei a ler a história desse homem. Fiquei pensando assim, esse homem é um homem que chegou facilmente à riqueza, chegou aqui sem nada no Brasil e se estabeleceu de maneira poderosa. E eu fiquei assim curioso em saber como é a vida desse homem. Acordava 4:30 da manhã todo dia, ia dormir muito tarde. E aí ele contando a história do sucesso financeiro que ele alcançou em propriedades e bens, dinheiro. Mas ele falou no final daquela entrevista que ele teve que abdicar da sua família para poder chegar a isso. Ele teve que abdicar da sua esposa e dos seus filhos, porque ele não tinha mais tempo para eles. E aí quando eu li aquilo, cheguei naquele final daquela história, eu fiquei extremamente frustrado com aquilo. Falei assim, puxa, como um homem bem sucedido, que teria tudo para ser feliz e dar certo, né? Na nossa perspectiva humana. E aí você olha aquilo de uma forma determinada, tão infeliz, tão sozinho. E na cabeça daquele homem ele estava bem sucedido, isso era sucesso. Mas quando nós olhamos, irmãos, a nossa vida, cada família é um mistério, é um cosmos de emoções. É uma história, é sonhos, frustrações, é um mundo onde os acontecimentos, eles têm cor, têm cheiro, que nós falamos, tem sons, tem imagens, tem a ver comigo e com você. Tem coisas que estão registradas na sua memória, e que às vezes, num relance, se lembra, você traz à tona a sua memória, lembranças alegres, felizes, lembranças boas, mas como lembranças tristes, frustrantes, lembranças de mágoas. Tudo isso está registrado na sua vida. E grande parte da nossa vida, ela tem a ver com a família. Dentro da família é que estão as lutas mais humanas e mais significantes e que determinam qualquer relacionamento da nossa vida, é que sai do nosso lar. E quando nós falamos de lar, de família, alguém que não bem sucedido como família, isso vai refletir na sua vida profissional, isso vai refletir na sua vida emocional, isso vai refletir também na sua saúde, quando você não está bem com a sua família, quando você está em crise. Então, o maior sucesso que você pode ter na sua vida não se compara a perder a sua família. E nessa noite eu queria mostrar algumas coisas, olhando para a palavra de Deus, as Escrituras. Quando nós olhamos, nós não estamos isentos de passar por os problemas, quando nós olhamos os exemplos que a Bíblia fala. A começar de Noé. Hoje Noé está muito em voga por causa do filme que passou no cinema. Muita gente está falando de Noé por aí. E Noé, ele tem a responsabilidade de ser a primeira família, depois de se acabar todas as famílias da terra, por um dilúvio. A história mostra que ele tem tudo para começar e dar certo e ser uma família boa. No entanto, um dia, embriagado, excedido no vinho, excedido no álcool, ele fica nu. E um dos seus filhos, eu penso que é um menino, um adolescente, uma criança, ele vê o seu pai, entra no quarto, vê seu pai nu, e começa a exclamar, papai está nu, papai está nu. E aí os outros irmãos, talvez provavelmente maiores, vão de costas para não ver o pai nu, cobrem a nudez do seu pai. E no dia seguinte, quando o pai está sóbrio, descobre aquilo, amaldiçoa seu filho. E que se torna um grande conflito lá no Oriente Médio, que até hoje está dando trabalho para as Nações Unidas. O segundo exemplo que nós temos também é a história de Ló.
Ló é sobrinho de Abraão. Também um homem bem-sucedido, andava com Abraão, a bênção estava com Abraão, que nós acabamos de ler esse texto aqui, a história bonita de um sobrinho bem-sucedido também, que estava crescendo, estava dando frutos, estava tendo muitos rebanhos, mas de repente a situação ficou tão ruim entre eles, que eles tiveram que ter um afastamento geográfico, nos relacionamentos dos empregados, das pessoas, de Ló com seu tio, as coisas vão ficando difíceis. Depois ele vai para Sodoma e Gomorra, um lugar muito bom, um lugar de riquezas, e lá ele vê tudo o que é ruim acontecer. E aí quando Deus fala assim, eu vou destruir esse lugar, agora você sai daí. Você imagina, ele chegou lá com riquezas, teve que abandonar toda a sua riqueza lá. E aí a gente vê a história de uma mulher, a mulher de Ló, uma mulher insubmissa, que fala assim, vocês não olhem para trás, não olhem para trás. E aquela mulher resolve olhar para trás e é fulminada pelo poder de Deus e transforma-se numa estátua de sal, tornando-se um exemplo, de que a gente fala do que é uma mulher insubmissa. Depois a gente vê um pouco mais sobre a história de Ló, que Ló, agora sem mulher, tem a preocupação, a sua família tem a preocupação da preservação da sua história e da sua família, e aí as suas filhas embriagam Ló, e tem relação sexual com Ló, e Ló acaba tendo filhos com as suas próprias filhas, um absurdo, um incesto ali. E aí você vai olhando mais para frente, também Abraão, que era o chamado pai da fé, e que Deus fala nesse capítulo que nós acabamos de ler, fala assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas Ló tem sérias tensões dentro da sua casa, entre Sara, sua mulher, e a sua criada, que também se tornou mãe de um filho de Abraão. E as tensões vão ficando difíceis, o relacionamento vai ficando difícil, cada vez mais dentro da sua casa. A animosidade que começa a acontecer também com os dois filhos nascidos, que é Ismael, que já é maiorzinho, provavelmente com uns 12, 13 anos ou mais, e o pequenino Isaac, que começa a ser caçoado pelo irmão mais velho, a ponto de Abraão abrir mão de Agar e de Ismael. Depois você vai vendo mais para frente a história de Isaac. A história de Isaac eu uso muito para fazer casamentos. Uma história bonita, de um encontro bonito. Isaac se encontra com Rebeca. E Rebeca é mandado buscar lá na terra da parentela de Abraão. Essa moça, uma moça jovem, bonita, aceita um desafio de ir para uma terra distante, para um casamento, de que ela não conhecia. E no entanto a palavra de Deus mostra que esse encontro, um encontro que deu certo, que se amaram. Só que no entanto, quando nasceram os seus primeiros filhos gêmeos, começou a tragédia da preferência, em que alguns lares acontecem também preferências. O papai gosta de Esaú, e a mamãe gosta de Jacó. Dois filhos diferentes, um do campo, outro de casa. Entendeu? E aquilo ali começa a divisão da sua família. Começa a haver uma divisão ali, patrocinada por esse espírito de preferências, que às vezes nós olhamos e vemos isso em famílias conhecidas nossas. Às vezes nós nos identificamos com os nossos filhos, e tem algum filho que parece que você entra muito em choque com ele, e tem um que você se agrada mais. E por incrível que pareça, aquele que mais você entra em choque, é aquele que é mais parecido com você. Às vezes a gente tem um filho lá que a gente parece que gosta mais. Irmãos, nós nunca temos que amar nossos filhos todos igualmente. Isso traz malefícios dentro da família. E aí, irmãos, a gente vê a história de Jacó. Jacó é o campeão dos insucessos. Tem problema com o pai, porque não é da preferência. Ele é o preferido do seu papai é Esaú, um moço peludo, um moço do campo, e ele não, era um homem da casa, caseiro. E aí, há um dos problemas, ele engana o pai já não enxerga mais, e se faz passar por Esaú, coloca pelo de animais, ajudado pela sua mãe, que gostava muito dele, recebe a bênção de primogenitura, e quando o pai descobre a farsa, o engano, e agora eu já abençoei, agora não tem mais jeito, o pai fica furioso, e esse pai só não morre porque ele tem um vislumbre do futuro, de que haveria de haver uma reconciliação entre esses dois filhos. E aí ele passa a ter problema com o irmão Esaú cria um ódio por esse irmão, cria um ódio a ponto de declarar que ia matá-lo, e Jacó teve que ir embora, foi embora da sua casa, foi embora para a sua família, para a família da sua mãe, foi bem longe,
E lá ele conhece o seu futuro sogro. Ele se apaixona. Jacó se apaixona pela sua esposa. E aí, irmãos, começam os problemas. Ele se apaixona por Raquel. Trabalha 7 anos por Raquel. E aí, quando ele vai casar, no dia do casamento, descobre que casou com outra. Enganado pelo sogro. E aí começa assim, você me enganou. Não, mas é nosso costume aqui, casar a mais velha primeiro. Agora você tem que trabalhar mais 7 para ter a sua Raquel. E ele trabalha os outros 7. E a Bíblia fala que ele trabalha aqueles 7 anos seguintes, como se fossem 7 dias. Porque ele amava a Raquel. E aí outros problemas surgem também dentro da família. Raquel é estéril. E Lia, sua irmã, não é. E tem muitos filhos. Raquel tem uma sua empregada. Passa essa empregada assim, você vai ter filhos com meu marido, para continuar a minha herança. E aí essa empregada tem muitos filhos. A outra também, a Lia, também tem empregada, também tem filhos. E Jacó começa a ter filhos para todo lado. Problemas de relacionamentos, até que Deus cura a esterilidade de Raquel. E aí, irmãos, começam a ter os problemas com os filhos. Isso é família, irmãos. Família que não tem problema. Aí a Bíblia fala que Diná, uma das filhas de Jacó, começa a ter um namoro um pouco mais arrojado com um moço lá de Hebrom, um moço chamado Siquém, e acaba esse namoro em relações sexuais fora do casamento, e aquilo era uma coisa grave para a família patriarcal. E aí os irmãos, os filhos de Jacó, vão nessa cidade, vão lá em Hebrom, e matam todos os homens, cometem um genocídio, não deixam um homem livre, um homem vivo ali. Inclusive o namorado da sua irmã, que queria ter um filho dele. Irmãos, o caos. Depois a gente veio mais para frente que eles começa a haver uma preferência de Jacó com o seu filho caçula, que era José. Isso ficou muito claro, muito transparente na relação de pai e filhos, a ponto de os filhos mais velhos começarem a odiar José, a ponto de não terem mais pacífico e um dia venderem o seu filho, venderem José, o próprio irmão, venderem esse moço e ficarem mentindo durante 20 anos que esse moço tinha morrido por uma besta fera. Irmãos, isso é história. A palavra de Deus mostra isso. Depois que falar de Moisés, que também teve problemas com a esposa Zípora, quando ela chama a atenção do marido, quando ele faz a circuncisão nas crianças, essa mulher fica tão enraivecida, porque não era costume de onde ela vinha, aquilo chama ele de homem sanguinário. Depois a Bíblia fala de Eli, que foi um sacerdote de Deus, mas que no entanto teve seus filhos, não soube disciplinar seus filhos de maneira correta. Depois a gente vê Samuel, que foi usado por Deus para repreender Eli, também comete a mesma barbaridade, e quem sabe até pior do que Eli. Depois a gente vai vendo muitos casos, e que dirá de Davi, que teve os seus filhos, que por várias vezes tentaram até matá-lo. Filhos, um que matou um irmão, outro que tinha problemas sexuais, que teve relação com a própria irmã. Problemas graves, um que tenta usurpar o seu trono. Mas a Bíblia fala no Novo Testamento, irmãos, de Jesus, que Jesus operou o primeiro milagre num casamento. Amém? Essa é a nossa esperança. Nesse Novo Testamento mostra que Jesus está interessado na sua história, na sua família. Talvez a sua história não tenha tantas complicações, mas saiba de uma coisa, não é fácil. Nós estamos fazendo uma campanha sobre a família, para abençoar as famílias. E eu tenho certeza que a vontade de Deus é abençoar a tua família e abençoar a tua casa, em nome de Jesus. Não estamos livres desses conflitos. Eu queria compartilhar algumas lições, bem rápido, para nós podermos estar orando, para que você saiba como fazer, como enfrentar os conflitos, como viver uma vida abençoada, como ter a graça de Deus sobre o teu lar, sobre a tua família. A primeira coisa que eu queria compartilhar aqui, dentro da nossa casa, nós temos que ter a mesma linguagem. Repitam comigo, mesma linguagem. Um dos textos mais maravilhosos que fala de unidade na Bíblia é lá na Torre de Babel, quando o povo se une para levantar uma torre que chegasse até os céus. Era uma unidade tão grande
que a ponto de Deus, numa conversa com a Trindade, numa conversa Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo ali, eles olham e observam e começam a conversar. Ninguém pode ir com eles, porque eles são um, eles falam uma mesma linguagem. Então o exemplo de unidade foi para o mal. Aí Deus confundiu a linguagem deles, porque eles estavam fazendo uma coisa errada, estavam em desobediência. Aquilo que Deus queria que eles espalhassem, enchessem a terra. Eles queriam ficar apenas num lugar só e começaram a pensar que eles podiam chegar até Deus sozinhos. E aí, irmãos, nós olhamos para isso, quando nós trazemos isso para o contexto do nosso lar, nós olhamos quantas famílias que a casa deles é uma bagunça, e que não há liderança, e que se falam qualquer coisa, que fazem qualquer coisa. Às vezes você está num plano lá de economia, nós precisamos sanar as nossas despesas, porque nós queremos melhorar o nosso padrão de vida, nós queremos comprar uma casa melhor, e aí alguém está jogando para o ralo as coisas, estragando dentro de casa. Pessoa que está estragando comida, deixando estragar comida. Uma mulher rixosa, que o marido não fez aquilo que ele quis, ela vai e joga fora as coisas. Lembro de uma irmã que ela deu feijão azedo para o marido, que ela estava com raiva do marido. Sabe, irmãos, nós temos que ter uma mesma linguagem dentro da nossa casa. Se você quer ter um objetivar, se você quer alcançar alguma coisa, todos têm que estar no mesmo objetivo. Todos têm que estar juntos. É como o exemplo que o pastor Nilton outro dia contou aqui, de que na casa dele, ele tem que chegar em casa e ir apagando todas as luzes, porque onde ele vai, cada cômodo tem uma luz acesa. Isso é falta de uma linguagem só. Às vezes nós olhamos isso, um exemplo tão simples, de como nós podemos deixar outra coisa, um outro objetivo dentro da nossa casa, o desperdício dentro da nossa casa. Quando nós queremos alguma coisa, alcançar um objetivo, alcançar um alvo, nós temos um sonho, e às vezes, meus marido e mulher estão sonhando coisas diferentes, estão falando coisas diferentes, estão andando em direções diferentes. Agora, quando a gente fala sobre falar a mesma linguagem, nós não queremos abrir mão e respeitar as diferenças, amém? Nós precisamos respeitar as diferenças um do outro, que isso faz parte de uma família. Todos são diferentes. A gente olha assim, mas Senhor, nasceram do mesmo pai, da mesma mãe, como é que podem ser tão diferentes? E aí, quando você estuda um pouco sobre genética, você diz, isso aqui, ele tem um temperamento que é do avô, lá longe, herdou alguma coisa de não sei quem. Então, irmãos, é algo a se pensar, que nós temos que respeitar. Homem e mulher são diferentes. O marido quer que a mulher pense igual a ele, ou a mulher quer que ele pense igual a ela. Por que ele não pensa dessa maneira, né? Começa a explicar e começa a brigar. Mas homem não pensa dessa forma. Às vezes você está lá objetivando alguma coisa. Isso aqui é um valor, eu não abro mão deste valor. E aí o outro também tem um valor diferente. E os dois estão cada um com seus valores separados, longe um do outro. Para ver amor, para ver uma coisa boa, unidade dentro do lar. Para ver prazer dentro do lar, para que o lar seja um ninho, seja um lugar aconchegante, um lugar de amor. É preciso que abra mão, de algumas vezes, de algumas bobagens que estão dentro do nosso coração, para a família andar junta. Às vezes precisa você se calar um pouco mais, ouvir mais e falar menos. É preciso algumas concessões, família é concessões muitas vezes. É se calar, para você semear e colher lá na frente. Segunda coisa que nós temos que aprender, é qualidade do tempo. Repita comigo, qualidade de tempo. É preciso a gente entender que hoje, a realidade que nós vivemos hoje, onde marido e mulher trabalham, e que os filhos ficam na escola, ou aqui ou lá, às vezes ficam com a avó, e que às vezes é difícil estarem a família juntos, e quando estão juntos, tem tanta coisa lá. Eu quero ver os meus e-mails, não me perturbem agora. Quando estão juntos, agora eu quero ver meus amigos de Facebook, né? Agora eu quero ver o jogo do Brasil, nós estamos no ano de Copa do Mundo. Quando a gente fala de qualidade do tempo, irmãos, nos preocupa porque, pastor, eu não tenho tempo para ficar com a minha família. Mas esse ano é o ano de Copa do Mundo, não é verdade? Você arruma 90 minutos para ver o jogo do Brasil, é ou não é? A gente arruma, ou para ver o time do coração lá.
que você quer ver o seu time jogar, você arruma, você acha 90 minutos. Por que você não vai conseguir fabricar um tempo de qualidade para ficar com a sua família? Amém? Reserve um tempo na sua vida para estar junto. Que você possa comer a sua refeição juntos, orarem juntos à mesa. Hoje as pessoas, cada um pega o seu prato e senta diante da televisão e começa a comer e não se falam mais. É uma coisa interessante, um dia eu estava passando assim na minha casa, no meu apartamento, eu passei pelo corredor e eu vi o quarto das minhas filhas estava aceso, a luz, elas estavam lá, e aí cada uma delas estava com um notebook na cama, né? Uma cama do lado da outra, né? E aí elas estavam em silêncio. E tavam... Aí eu perguntei: o que vocês estão fazendo? Eu descobri que elas estavam conversando uma com a outra. O silêncio era usado, elas estavam falando no Facebook lá. Sabe, irmãos, nós estamos entrando numa era em que a comunicação está se acabando. A qualidade do nosso tempo está se deteriorando por coisas que nos distraem, que nos roubam o tempo. Ficamos aquém da realidade. Nós temos que curtir a amizade, de estarmos juntos, de conversarmos sobre tudo, sobre todas as coisas, à volta, à mesa, sentarmos juntos. Hoje não temos mais isso. Existem tantas coisas que nos distraem, e o tempo é tão pequeno, e o tempo tem sido tão curto. Eu lembro de um casal, que os dois trabalhavam, estavam ganhando muito bem, e os dois estavam trabalhando em períodos diferentes. E eles se encontravam onde eles trabalhavam, em turnos, se encontravam, um estava saindo, outro estava entrando. Casal, imagina uma coisa dessa. E aí, você almoçou? Não, não almocei. E ontem você jantou? Não, não. Eles estavam, quase não se encontravam mais. E aí, sabe que esses dois conversando assim, eles descobriram que eles estavam trabalhando em 3 períodos, e que se eles diminuíssem um período, eles iam ganhar a mesma coisa. Porque com 3 períodos eles estavam pagando o salário a mais que eles estavam ganhando de imposto de renda. Às vezes, irmãos, você não está sendo sábio. Tem que valer a pena. Por exemplo, a mãe que deixa o filho pequenininho para poder trabalhar. Às vezes ela vai fazer as contas do que ela gasta para poder fazer isso. Não compensa o fato de que ela está deixando o seu filho. Nós estamos vivendo um momento de falta de tempo, que as crianças estão largadas. E eu falo para os irmãos: criança com avô, eu sou avô, eu sei como é que é. Avô só quer agradar, não quer educar não. Não é verdade? Quem é avô aqui? Levanta a mão. Já é avô, avó. Você só quer agradar o seu netinho. Não adianta você pensar assim: ele vai ficar, esse seu filho vai ficar mal educado, vai ficar com muita vontade. Em nome de Jesus. Repense o seu tempo. Como é que tem sido o seu tempo com a sua família? Comece a repensar sobre isso. Comece a separar um dia, se você pode um dia na semana, separar para estar com a sua família, para ter um lazer, para estar juntos, para brincar. Criança pequena, irmãos, cresce muito rápido. Você perdeu as melhores fases da vida do seu filho pequeno, porque você não teve tempo. Você perdeu coisas tão importantes, tão bonitas na história da vida de sua família. Terceiro lugar, uma parte importante da família, que deve ser azeitada, abençoada, é dar presentes. Repita comigo: dar presentes. Um dos livros que fala das 5 linguagens do amor, fala sobre dar presentes. Lá, se a gente fala sobre para casais, o quanto é importante a mulher, o marido, receber presentes, né? Você, mulher, gosta de ganhar presente, mas às vezes tem mulher que gosta de ganhar, mas ela não gosta de dar, não. Aprenda também a dar para o seu marido um presente bacana, uma coisa bonita. Lembra dos aniversários, lembrar dos seus filhos. Eu nasci no dia 28 do mês. Então eu nasci no final do mês. Então meus irmãos tinham aniversário. Tinha bolo, tinha tudo no meu. Final do mês, o pai está sem dinheiro. Então tinha uma frustração na minha infância nessa área. Sabe, moço, reserve, dê presente aos seus filhos. Lembre do aniversário deles. Tem alguns que só lembram do cônjuge. Eu vou dar presente para minha mulher. Mas teu filho vai fazer aniversário, tu não vai dar nada para ele, não vai dar nada. Ele não precisa. Seja presenteador. Jesus é um presente de Deus a nós. Deus deu o que Ele tinha de melhor nos céus, para nos ensinar a sermos dadivosos também, a sermos presenteadores também.
O Pai Celestial, a Bíblia fala, sede imitadores de Deus. Quando nós imitarmos a Deus, é darmos o melhor sempre. Amém? Não precisa, pastor, não precisa ser, irmão, não precisa ser o dia do aniversário. Não precisa, tem muita gente que dá um bombom para a mãe no dia das mães, e o resto do ano ele não dá nada para a mãe, nem lembra da mãe, como fosse uma obrigação. Não, dá um presentinho lá para sua mãe. Você que é jovem aí, que gosta de gastar dinheiro com roupas de marca, né? Dá um presente legal para sua mãe. A Bíblia fala sobre filhos honrar os pais, né? Honrar os pais, a Bíblia fala o seguinte, a palavra honra, ela, original, o honor, é o prefixo da palavra honra, é que nasceu o dinheiro, honorários. Então você que é filho, dê presentes para os seus pais. Amém? Seja abençoador aos seus pais, porque isso vai te garantir, honrar os pais, te garantir vida longa, vai te garantir sucesso. Nós queremos essas duas coisas e perseguimos essas duas coisas. Eu quero viver até os 100 anos, eu quero ter uma vida bem sucedida, eu quero ter saúde, eu quero ter sucesso na vida, porque às vezes algumas pessoas atingem uma certa longevidade, mas já está com Alzheimer, está com doenças, não pode comer, não posso comer isso aqui porque eu tenho pressão alta, eu não posso comer isso aqui porque eu tenho glicose alta, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Irmão, honra seus pais, Deus vai te dar saúde. Seja presenteador. Você, marido, seja presenteador para sua esposa. Você, esposa, também para o seu marido, para os seus filhos, em nome de Jesus. É símbolos visuais do amor presente. Quarto lugar, formas de servir. Repita comigo, formas de servir. Nós temos que aprender, irmãos, que nós estamos aqui para servir. Nós estamos servindo. Isso é serviço. Servir um ao outro. Nunca achar que eu sou o ditador e eu tenho que ser servido. Eu tenho que se fazer um trono para mim, da minha casa, porque eu sou o cabeça do meu lar. Nós vemos assim uma família que são felizes, que as pessoas são felizes, que os maridos estão ali no chão com os filhos brincando, rolando pelo chão. Amém? Servir. Aprenda a servir, Deus nos ensina isso. Quando a Bíblia chama lá, vós ministros, que está lá no Novo Testamento, a palavra ministros, irmãos, tem a seguinte conotação, ela, traduzido do grego, é rupereta. Rupereta quer dizer a mesma coisa que garçom. Como pastor, nós estamos fazendo aqui, não me sinto melhor nem um pouco que vocês. Eu estou aqui como um garçom de Deus, trazendo a palavra do Senhor para cada um de vocês, em nome de Jesus. Servindo, sendo um canal de Deus. Não sou melhor que nenhum de vocês. Amém? Sentido humano. Servir é isso, estar junto. Aquele que serve, a Bíblia fala que ele é maior que aquele que é servido. Quem é maior? Essa é a pergunta que fizeram para Jesus. Quinto lugar. Quinta coisa importante dentro da sua família. Toque físico. Repita comigo, toque físico. Nós somos seres carentes, não é? Você é carente, você gosta de um abraço? Amém? Quem que não gosta de um abraço? Levanta a mão. Tem alguém que levantou a mão aí. Nós gostamos de ser abraçados, de ser beijados, de ser tocados. Que coisa boa, irmãos. Tem coisa melhor do que a gente receber carinho das pessoas. Minha esposa, quando uma das nossas filhas eram bem pequenas, ela estava assim muito arredia, ela era um pouco ríspida, era um pouco brutona, né? Teve reclamação na escola. Aí minha esposa tinha visto uma reportagem sobre o abraço, e que o abraço, quando você faz o abraço, libera um hormônio dentro do organismo, que uma enzima de bem-estar é liberada lá dentro. E você precisa daquele abraço longo. E aí, como ela estava muito arredia e tal, a gente já não estava tratando ela ficava meio bravo com ela por causa das reclamações. E aí, minha esposa começou a fazer assim, quando ela chegava da escola, ela abraçava, ela dava um abraço bem apertado. No começo, ela ficava toda dura assim, não gostava. Ficava meio assim, resistente. Aí daqui a pouco ela começou a responder. E daqui a pouco, irmãos, ela começou a mudar o comportamento dela. Por causa daquele abraço longo da mãe para o seu filho. Nós gostamos de ser tocados. Nós gostamos de um toque, um beijo. Quem que não gosta? A não ser que você tenha algum trauma, a não ser que tenha sido violentado na infância, ou sofrido algum tipo de abuso. Mas no normal nós somos e gostamos disso.
Nós somos seres carentes, nós precisamos, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, tem que ter esse calor humano. Amém? Eu lembro que eu fui pastor de uma de nossas igrejas, e quando eu cheguei nessa igreja, irmãos, eu achei muito estranho essa igreja, porque essa igreja não tinha comunhão, não tinha abraço, não tinha nada. Mas uma coisa que tinha de muito era bater palma para Jesus. Vamos aplaudir, aplaudamos ao Senhor. Qualquer coisa, aplaudamos ao Senhor. Quando acabava o culto, aplaudamos ao Senhor. Aplaudiu, 5 minutos, não tinha mais ninguém na igreja. Não tinha cantina, não tinha nada. Aí quando eu tinha mudado para essa igreja, tinha uma família que veio junto comigo. Porque morava até mais perto para ela, aquela igreja era mais perto para aquela família. E eles falaram assim, pastor, essa igreja é muito esquisita. Aí eu falei assim, irmãos, a gente aplaudiu bastante. Comecei a fazer, a partir daquele dia, eu comecei a fazer cada culto, fazer assim, irmãos, nós já aplaudimos o culto inteiro, desde o começo até o final. Não aplaudi nada agora, vamos agora abraçar os irmãos. Dei um abraço bem gostoso no irmão que está do lado. Aí eu percebi que houve assim uma estranheza nas pessoas. Que isso, o pastor tirou uma das coisas sagradas de aplaudir ao Senhor, né? E aí, com resistência, foi indo. E para a glória de Deus, irmãos, com o tempo, cada culto foi melhorando. Daqui a pouco, irmãos, eu tinha que expulsar os irmãos da igreja, porque os irmãos não queriam mais ir embora. Os irmãos começaram a conversar, bater papo, começaram a ficar até tarde, meia-noite ainda tinha gente na igreja. Irmãos, porque é gostoso isso. Nós temos essa comunhão, eu tenho certeza que você tem gente aqui que você nunca falou, que está aqui nessa igreja, que você não sabe nem o nome. Então nós precisamos estar nos conhecendo. Nós precisamos ter um grupo, e é importante, irmãos, as células fazem esse papel tão bonito. Se a tua célula não se abraça, alguma coisa está errada nessa célula. A célula é um lugar de um pequeno grupo, onde as pessoas precisam conhecer o problema de uma das outras. É claro que vai ter dificuldades, é claro que vai ter atritos, porque quanto mais aproximação, mais atritos tem. E aí isso deve acontecer na nossa casa, na nossa família. Amém? Em último lugar, nossa casa tem que ter o altar de Deus. Amém? Repita comigo, altar de Deus. Então eu deixei isso aqui por último, irmãos, porque eu encaro como uma coisa mais importante da nossa família, da nossa casa. Eu aconselho casais. Quantos casais que o marido e a mulher não oram juntos? Quantas famílias que não oram juntos? Em que você olha assim, filho, você vai fazer uma prova hoje? Vem aqui antes de você sair, eu quero orar por você. Você chamar o filho, chamar a esposa. Olha, eu vou fazer um exame médico, eu vou fazer isso, aquilo. Antes de sair, vamos fazer uma oração. Nós vamos fazer uma viagem, vamos fazer uma oração. Nós temos prazer de orar, buscar a Deus. Deus tem que ser buscado dentro da nossa casa. A nossa casa, moço, tem que ser uma morada de Deus. Tem que morar anjos dentro da sua casa. Algumas pessoas falam assim, pastor, minha casa tem uma opressão maligna muito grande. Mas como se vocês são todos crentes? Não pode ser isso. Porque teve alguém que jogou um mal olhado, fizeram uma feitiçaria. Meu irmão, a tua casa, se todos são cristãos, tem que ser uma casa de paz, tem que ser uma casa de harmonia, tem que ser uma casa de alegria. Se não está acontecendo isso, é porque está faltando Deus aí. Está faltando a misericórdia, a bondade de Deus. Deus não está sendo invocado dentro da sua casa. Uma vez eu fui na casa do irmão, ele estava ouvindo um funk maluco lá, meu Deus do céu, que só falava besteira. Meu irmão, essas músicas trazem demônio para a tua casa. Está faltando Deus na tua casa. Deus é invocado dentro do seu lar, dentro das entranhas da sua história, da sua vida, ali, a Deus. Eu lembro, irmãos, quando eu era pequeno, tinha lá os meus 11 anos, 12 anos, em que minha mãe começou uma campanha de oração pelo meu pai, que não era cristão. Então ela entrava no quarto, todo mundo acordava cedo. Eu lembro nessa época eu acordava às 5 horas da manhã, trabalhava numa banca de jornal, né? E ela fazia a gente despertar no inverno mais frio, às vezes estava debaixo da coberta, todo mundo dobrar o joelho, vamos dobrar o joelho, vamos orar eu chamava o veinho, vamos orar pelo veinho. Meu pai às vezes estava trabalhando e a gente dobrava o joelho, não podia, e às vezes a gente ficava meio fingindo que estava dormindo, ela puxava a coberta, e tal, acendia a luz e vamos lá, e vamos orar, e fazia a gente orar. E cada um tinha que levantar a voz, foi assim que eu aprendi a orar. Cada um vai levantar a voz e orar pelo velhinho. E iniciamos uma campanha. Deus foi transformando. Irmãos, nos últimos dias de vida do meu pai, ele foi atropelado, porque ele estava indo servir a ceia como diácono na Igreja Assembleia de Deus. Estava indo servir a ceia, foi atropelado no caminho, morreu servindo ao Senhor. Passou uma semana na UTI.
Amém, queridos? Deus pode, Deus é poderoso, mas Ele quer liberdade dentro da tua vida. Ele quer ter liberdade na tua casa. Às vezes nós temos tantas coisas que são nossos hobbies, nós temos tanto prazer. Você tem uma bandeira do Corinthians dentro da sua casa lá, tem um monte de coisa mas cadê Jesus no meio disso? Cadê Deus na tua vida? Deus tem que ser o centro da nossa atenção. Eu não estou dizendo que está errado você ter uma bandeira do seu time lá, não. Mas Deus é primeiro lugar, Deus é o número 1. Deus quer ser o número 1 da tua vida, tem que ser servido. Quando nós olhamos, irmãos, um dos fatos que nos chama a atenção, quando o povo de Israel entra na terra prometida, a primeira cidade é Jericó. A primeira cidade é Jericó. Todas as cidades dali eram cidades politeístas, tinham vários deuses, que serviam a imagens, faziam oferendas a Moloque, faziam sacrifícios de crianças, tinha tudo que tipo de aberração. O juízo de Deus chegou para aquelas cidades. Só que Deus fala assim, todas as guerras, você tinha direito ao despojo de guerra, que eram os bens, o ouro, a prata, tudo você tinha direito, como se você venceu a guerra, você tinha direito. Mas Deus fala claramente, esta primeira cidade, vocês não vão pegar nada. Eu ficava pensando, por que Deus pediu isso? Porque o primeiro é para Deus. E Deus não permitiu que pegasse nada. E alguém foi lá e pegou, Acã foi lá e pegou. E por causa disso eles foram amaldiçoados. Porque eles pegaram aquilo que era de Deus. Então, irmãos, Deus tem que ser número 1 da nossa vida e da nossa casa e da nossa família. Em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, irmãos. Eu quero convidar você que quer ver a graça de Deus sobre a tua casa. Você que quer ver a bênção de Deus sobre a tua família. E que crê que Deus é poderoso para reverter toda a história. Você que tem problema com o filho, você que tem problema com o marido, você que tem problema com a sua família, qualquer que seja o problema, saia do seu lugar, nós vamos orar e vamos ministrar sobre isso. E eu creio que você vai contar o testemunho glorioso e poderoso do Deus eficaz, do Deus que nós servimos, o Deus poderoso que está aqui. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Nós vamos cantar o cântico ao Senhor. Enquanto você vai estar cantando esse cântico, eu quero que você apresente a tua vida, o teu problema. Creia, Deus está aqui, em nome de Jesus. Que posso ver, se não vale de ossos secos? Que posso dizer, se já se foi a esperança? Nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com tua boca, profetiza, volte a alegria, venha Espírito, haja palavra, ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, amor te tornando vida, ressuscita. O que posso ver, se não vale de ossos secos?
posso dizer? Se já se foi a esperança, nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com tua boca, profetiza, volte a alegria, venha espírito, haja palavra. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. Aleluia, Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Tu és aquele que está no controle da nossa vida, da nossa história. Vem, Senhor, sobre cada vida aqui, sobre cada família aqui representada. Opera, Senhor, os milagres. Opera, Senhor, os milagres. Reverte a sorte do teu filho, da tua filha, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Que as cadeias do inferno sejam quebradas agora, em nome de Jesus Cristo. Palavras contrárias, palavras malditas declaradas sobre cada família, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo. Deus, declaramos, Senhor, a tua paz, a tua alegria, o teu amor, a tua bondade sobre cada lar. Que o lar dos teus filhos seja um lar de morada de anjos teus. Oh, Deus querido, Deus abençoa, Pai. Que a tua presença seja marcante sobre cada família aqui, Pai. Em cada lar exista um altar ao teu nome, Deus. Oh, Senhor, vem com tua cura, Jesus. Vem com tua cura, Senhor. Vem com teu toque de vida, Espírito Santo. Ministra, Deus, ministra a tua unção, a tua presença, a tua unção de cura, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia.